muito bom dia, seja bem-vindo a mais um programa Vida Devocional. É muito bom nós estarmos juntos para louvar a Deus, ouvir a sua palavra e também clamarmos ao Senhor por seu socorro, por seu auxílio, que é tão necessário, se faz tão urgente em nossas vidas. Hoje nós falaremos que nada, absolutamente nada, deve ocupar o lugar do Evangelho em nossas igrejas e também em nossas vidas. Vamos orar, vamos pedir para que o Senhor nos abençoe neste dia, para que o Senhor nos abençoe neste momento em que estudaremos a sua palavra. Acompanhe-me nesta oração, peça a bênção de Deus para as nossas vidas neste momento. Senhor Deus, nós louvamos, exaltamos a Ti, somos imensamente gratos, Senhor, por Teu amor, por Tua grandeza, por Tua bondade. Gratos, ó Deus, porque o Senhor reservou para nós esta manhã este espaço aqui na internet para ouvirmos a Tua voz, falarmos contigo e nos relacionarmos também com os nossos irmãos. Muito obrigado, ó Deus, por Tua palavra revelada. Pedimos para que por meio dela, mais uma vez, o Senhor fale conosco. Obrigado por renovar sobre nós as Tuas misericórdias nesta manhã. Nos abençoe, ó Deus, neste dia, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler com você o texto da carta que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 1, do verso 1 até o verso 9. Gálatas 1, de 1 a 9, nos diz assim a palavra de Deus. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Vivemos dias de um evangelicalismo um tanto quanto estranho. Há um grande crescimento das igrejas evangélicas em nosso país, mas cresce juntamente com estas igrejas inúmeras heresias, inúmeras práticas antibíblicas que tomam a liturgia do culto e a vida prática, o dia a dia da igreja de Cristo. O texto de Gálatas nos alerta sobre este passar de um evangelho puro, de um evangelho bíblico, para alguma coisa que parece evangelho, mas que não é. É apenas a perversão. É necessário nós falarmos sobre a situação da igreja, porque a igreja é o instrumento, um dos instrumentos usados por Deus para a edificação do seu povo, para o meu bem-estar, para o seu bem-estar, para o nosso crescimento, para a edificação e cuidado da vida daqueles que seguem a Cristo Jesus. Se temos igrejas doentes, se temos igrejas distantes da pregação da palavra e da fidelidade à Escritura, teremos também crentes na mesma condição. E é exatamente este o resultado que temos colhido diante das inúmeras falhas ocorridas dentro das igrejas, principalmente no que diz respeito à doutrina, à pregação e à prática litúrgica. Paulo, quando escreve aos Gálatas, e este é o primeiro texto do Novo Testamento, aproximadamente escrito no ano 48 ou 49, Paulo visa corrigir alguns erros que estavam acontecendo ali naquela igreja. A região da Galácia foi a primeira região em que Paulo visitou e pregou o evangelho. Quando lemos o capítulo 14 lá de Atos, vemos na primeira viagem missionária, Paulo se dirigindo à região da Galácia,
falando com aqueles cristãos, pregando a palavra, e o capítulo vai nos dizer, o capítulo 14 de Atos vai nos dizer que houveram muitas conversões ali, os crentes estavam sendo exortados, sendo edificados, a igreja estava crescendo, e isso era um bom sinal de que o trabalho feito por Paulo era um trabalho consistente, era um trabalho frutífero, era um trabalho abençoado por Deus. No entanto, para aquele grupo que havia sido o primeiro a receber o evangelho por meio do apóstolo Paulo, logo se afastaram deste evangelho pregado pelo apóstolo, abraçando novos ensinos. Quando nós lemos aqui o texto, vemos que há uma tensão. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, a quem ressuscitou dentre os mortos. Veja que Paulo, de forma muito abrupta e pronta, fala sobre as suas credenciais apostólicas e sobre o seu chamado. É necessário fazer isso. Este é o momento em que Paulo está descredibilizado diante daqueles crentes, tendo em vista aqueles falsos ensinos que estavam sendo levados pela igreja. Nós falaremos nesta manhã que nada, absolutamente nada, deve ir além do Evangelho de Cristo. Nada além do Evangelho. E aqui nós temos o primeiro motivo, porque nós fomos chamados para pregar este Evangelho, por isso nada além dele. Paulo se apresenta como sendo apóstolo de Jesus Cristo. Ele apresenta a sua credencial apostólica, a sua autoridade apostólica. Há uma tensão aqui, porque muitos estão acusando Paulo de um ensino incompleto sobre o Evangelho, e estes que estavam a perverter a igreja falavam justamente que não poderia ser apenas a fé em Cristo Jesus, mas havia também a necessidade daqueles que estavam recebendo este Evangelho de Cristo se apegarem às tradições, aos ritos e à lei do Antigo Testamento. Estes judaizantes estavam presentes ali na região da Galácia, e Paulo vai agora ter que defender tanto o seu apostolado como também a sua mensagem. Por isso ele já abre esta carta colocando com muita clareza aquilo que ele é. Ele é apóstolo, chamado para pregar deste Cristo Jesus e por Deus Pai. Veja que nesse trecho pequeno, do verso 1 até o verso de número 5, a expressão Cristo Jesus e Deus Pai, juntas ali, aparecem no texto em 3 momentos. Justamente para mostrar que, sim, é o Evangelho de Cristo e é o Evangelho de Deus. Isto porque os judaizantes estavam dizendo que Paulo havia rompido com o Yahvé, o Deus do Antigo Testamento, o Deus que fez aliança com o seu povo. Paulo fala que não, eu prego em nome de Jesus e prego em nome de Deus Pai, o Senhor da aliança, o Senhor do nosso povo, o Senhor do Antigo Testamento. Nesta condição, ele é apóstolo, enviado, mensageiro, alguém que foi comissionado para falar de Cristo Jesus. Nada além do Evangelho, porque nós somos chamados para falar deste Evangelho. O Senhor Jesus, no texto de Atos, capítulo 1, verso 8, nos diz que nós fomos revestidos de poder para sermos testemunhas dele, do Senhor Jesus, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Não apenas Paulo, mas também eu e você. Recebemos o Espírito Santo, recebemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo, para testemunharmos de Cristo Jesus. Por isso, nada pode ir além do Evangelho, porque fomos chamados para falar deste Evangelho. A razão de ser igreja, a razão de estarmos aqui, a razão de termos sido alcançados e revestidos de poder neste tempo é para militarmos em favor do Rei e do seu reino, é para falarmos de Cristo Jesus, dos seus feitos, da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia. Veja que este não é apenas o chamado de Paulo e de todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. Veja que Paulo está colocando aqui que não é apenas o Evangelho que ele tem pregado, mostrando que a salvação é tão somente pela fé em Cristo Jesus, como também outros companheiros, outros irmãos testemunham e aprovam e ressaltam esta importância da salvação apenas e tão somente pela fé em Cristo Jesus. Quando nós olhamos o livro de Atos, vemos o que se deu ali naquela região da Galácia. Paulo prega aqueles crentes no capítulo 14, sofre grande perseguição na cidade de Listra, depois Derbe, vai para Icônio e chega a Antioquia.
da Pisídia e está pregando o evangelho em toda aquela região, e há frutos, há conversões, há edificação da igreja. No entanto, o capítulo 15 diz que alguns crentes que desceram da Judéia estavam ensinando para aqueles cristãos a quem Paulo havia pregado o evangelho que havia a necessidade da circuncisão. Paulo, diante desta acusação e deste pedido que estava sendo feito aos cristãos, vai levar o caso para Jerusalém. A grande discussão: os gentios que se converteram precisam ou não ser circuncidados? Precisam ou não observar as festas, as datas do judaísmo, do calendário judaico? Precisam ou não se apegar à lei de Moisés para ter a sua salvação? Essa discussão é vista ali no capítulo 15 de Atos, no concílio de Jerusalém, e de lá sai a decisão de que não havia a necessidade da circuncisão, uma vez que agora somos salvos pela fé e temos o batismo como este símbolo da nossa inserção na aliança. É disto que Paulo está falando, que este entendimento da fé apenas e tão somente, da fé como sendo apenas e tão somente o meio para a salvação, não era um posicionamento só dele, mas também de outros irmãos que concordavam com ele. Veja que há uma necessidade em nossos dias de reafirmarmos o chamado de nós, pastores e cristãos, para pregarmos tão somente deste evangelho. Hoje nós temos muitas práticas sendo acrescentadas. Você tem então que crer em Jesus e guardar o sábado. Você tem que crer em Jesus e participar das 7 semanas da campanha A, B, C ou D. Você tem que crer em Jesus e dar o dinheiro, dar o pagamento da taxa, do valor A, B ou C. Nada disso é necessário, nada além do Evangelho. Somos chamados para pregar Cristo Jesus. Há também em nossos dias uma grande divulgação muito mais do nome de uma igreja, de uma denominação, da figura de um pastor, do que necessariamente do Evangelho de Cristo. Paulo se apresenta como sendo apóstolo, chamado para falar e testemunhar de Cristo Jesus. Nada além do Evangelho também, porque é o Evangelho que revela-nos Cristo. O Evangelho foi para o qual nós fomos chamados e o Evangelho nos revela Cristo. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Nada revela mais a Cristo do que o Evangelho. Quando nós pensamos nas muitas práticas das igrejas, vemos que há um interesse em entreter pessoas, há um interesse em sempre apresentar uma igreja que seja mais atraente às pessoas, e esquecem que aquilo que de fato revela Cristo é o Evangelho. Não há nenhum mal em a igreja ter um trabalho relevante na área social, um trabalho relevante com a juventude da igreja, mas há, antes de mais nada, a necessidade desta igreja ser relevante pela pregação da palavra, pela pregação do Evangelho que revela Cristo Jesus. É muito interessante quando nós conversamos com outros cristãos e você ouve o seguinte: olha, a igreja A se destaca na questão da música, a igreja B se destaca na questão do trabalho social, a igreja C se destaca no trabalho feito com os jovens, quando na verdade todas as igrejas deveriam ter como a sua grande missão o trabalho da proclamação do Evangelho, porque só o Evangelho apresenta Cristo às pessoas. Há uma frase que diz o seguinte: pregue o Evangelho e, se necessário for, use palavras. A ideia dessa frase é como se você, no seu dia a dia, nas suas práticas da compra, da venda, de um proceder honesto, do ser um bom pai, um bom marido, já estivesse a falar de Cristo, e que apenas este proceder correto diante da sociedade já seria suficiente para testemunhar de Jesus, ao ponto de que, se não valesse ou se não fosse suficiente este comportamento, então incluía-se aí a pregação falada do Evangelho. Esta é uma frase muito infeliz, porque o correto é nós entendermos que nada, absolutamente nada, revelará Cristo do jeito certo, além do Evangelho.
Não adianta nós entregarmos cestas básicas, acudirmos ao necessitado, cuidarmos dos jovens da igreja, fazermos um trabalho lindo na área da música, se nós não falarmos de Cristo Jesus. E eu não estou dizendo aqui que a igreja não tenha a responsabilidade com os mais necessitados, não estou dizendo que as igrejas que fazem um bom trabalho na área social, na área com a juventude, na área da música, com os idosos, estão errando neste fazer. Deve ser feito, louva-se e engrandece o nome de Deus quando fazemos, e é responsabilidade sim da igreja, mas a grande responsabilidade do povo de Deus é falar de Cristo Jesus, é abrir a Escritura e testemunhar Cristo Jesus. E o Evangelho que apresenta e revela Cristo é o Evangelho falado. E que mensagem é esta deste Evangelho? É aquela que apresenta o Cristo que morreu, que se entregou por nossos pecados, a realidade do homem caído, pecador, que precisa de alguém que se entregue por ele. Cristo se entregou por nós na cruz do Calvário. Mas não apenas isto, Cristo nos salvou ao se entregar na cruz, mas também nos santifica, nos desarraigando deste mundo perverso. A santificação que se dá por esta nova vida que temos em Cristo Jesus, onde Ele nos tira, nos arranca desta condição de andarmos e vivermos segundo o mundo, segundo as inclinações da nossa carne e segundo o diabo. Cristo nos salvou, Cristo nos libertou do cativeiro do pecado, nos colocou em liberdade para vivermos para a sua glória. Esta mensagem precisa ser anunciada e nada além dela. Nada além do Evangelho, porque este é o chamado do cristão. Nada além do Evangelho, porque é o Evangelho que revela Cristo. Nada além do Evangelho, porque qualquer coisa diferente do Evangelho é perversão. Paulo então vai nos dizer: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo Jesus. Qualquer coisa diferente do Evangelho de Jesus, deste Evangelho que fala que Ele se entregou por nós porque éramos pecadores e veio para nos desarraigar, nos arrancar deste mundo perverso, qualquer outra mensagem diferente disso, qualquer coach, qualquer destas mensagens que fala você é um vencedor, você está aqui para viver triunfante, qualquer mensagem que exclua Cristo, que exclua a cruz, que exclua a necessidade nossa, pecadores, deste Cristo que nos liberta, qualquer mensagem diferente disso é perversão. Não é o Evangelho genuíno, não é a pregação da palavra, é qualquer outra coisa, é caridade, é boas obras, são boas ações, pode ser um trabalho relevante, bonito, admirável, mas não é o Evangelho de Cristo Jesus. E nós precisamos entender isto. Qualquer coisa diferente deste Evangelho é perversão. Meus irmãos, quantos são os trabalhos sendo feitos nas igrejas onde este Evangelho não é pregado? Quantas são as crianças crescendo dentro das igrejas sem serem confrontadas com os seus pecados e apresentadas a este Evangelho de Cristo Jesus? Tem o tempo da brincadeira, o tempo em que elas vão desenhar, mas não há confrontação, a realidade do pecado sendo apresentada, a realidade do juízo que há sobre aquele pecador e da necessidade de Cristo para nos livrar desta condenação. Quantos são os filhos dos crentes que encontram na igreja um lugar para brincar, para fazer amigos, para se divertir, mas não têm sido confrontados com seus pecados e apresentados ao Evangelho da cruz. Nós precisamos nos ater a isto. Quantas são as igrejas onde as pessoas chegam, recebem um abraço, recebem um presente, se admiram talvez com uma linda banda tocando, com luzes, fumaça e todo um ambiente que parece ter sido exatamente feito para que ela se sinta bem, mas que ela não sai dali impactada e confrontada pelo Evangelho de Cristo Jesus. Irmãos, nós precisamos pregar o Evangelho, porque qualquer coisa diferente é perversão. Você pode ter um palhaço te fazendo rir no púlpito da igreja, e aquele ter sido um momento agradável, engraçado, interessante, mas se o Evangelho não foi pregado, então tudo aquilo que foi feito perverteu o mais importante. Mas diz o texto que não é apenas perversão. Este outro Evangelho que acrescenta coisas à pessoa de Cristo, ou seja, não basta apenas Cristo Jesus, é necessário um algo mais, não é apenas perversão, é também maldição. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema.
Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. O texto é muito duro em nos mostrar quais são os efeitos, o resultado deste evangelho pervertido que tem tomado as igrejas. Maldição. É isso que nós temos visto. E aqui há dois alertas. Um primeiro alerta a estes líderes, pessoas que, sabendo que deveriam ter um compromisso com a palavra, um compromisso em testemunhar Cristo Jesus, que entregou-se na cruz pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, e tem deixado esta mensagem de lado, para entreter pessoas, para parecer ser mais atraente às pessoas, para arrancar recursos dos fiéis a estes líderes. Vocês estão recebendo e acumulando para si maldições. Receberão um castigo de Deus. Receberão o juízo do Senhor, porque Deus não terá por inocente aquele que é culpado. Você está pervertendo algo que é muito sério, o Evangelho de Cristo Jesus. Você está deixando de falar de Cristo Jesus para talvez massagear o ego de pessoas, para talvez se tornar mais aceito em uma sociedade que é tão plural. Você está deixando de confrontar o pecado do homossexualismo, do adultério, da embriaguez. Está apresentando um evangelho ralo, deixando de ser fiel à Escritura, para talvez ter mais likes, mais curtidas, ser alguém melhor visto dentro desta sociedade relativista, pecaminosa, mundana. Cuidado, cuidado. Deus não terá por inocente aquele que é culpado. Seja anátema qualquer um que trouxer um evangelho diferente deste, do evangelho da cruz. Você que tem incluído na prática de culto coisas que não estão na Escritura, que não apontam para Cristo, que tem colocado um monte de penduricalhos dentro da liturgia do culto. Cuidado, cuidado. Você está trazendo maldição para a sua vida. Mas há um segundo alerta a todos nós cristãos. Um púlpito onde Cristo não é pregado traz maldição para a igreja, para as gerações futuras. E é exatamente isso que nós temos visto. Há muitos evangélicos em nosso país, mas veja a situação dos nossos jovens. Estamos perdendo os nossos jovens para o homossexualismo, para as drogas, para as causas que defendem aborto, e tantas outras ideologias que vão em contrariedade à palavra de Deus. E por quê? Porque o evangelho não tem sido pregado. Porque talvez estejamos muito preocupados com campanhas, congressos, likes, views, mídias e tudo, e deixamos de falar de Cristo Jesus. Talvez haja uma preocupação muito grande em terem pastores notados, notáveis. E Cristo tem sido deixado de lado. E a palavra não tem sido pregada. E isto tem trazido maldição para as nossas casas. Quando a igreja abandona a pregação fiel da palavra, quando a igreja tem o púlpito fraco, a maldição virá sobre os seus. E eu não estou falando de uma praga lançada. Não estou falando de uma palavra que será lançada e destruirá casas. Estou falando de um resultado de crentes imaturos, de crentes que não foram alimentados, de crentes que não estão prontos para enfrentar os muitos levantes de Satanás por meio das muitas vozes que se falam neste mundo. Cuidado, cuidado. Irmãos, nós ouvimos nesta manhã que nada deve ir além do Evangelho, nada além do Evangelho. Não precisamos de nada além de Cristo Jesus para a nossa salvação. Não precisamos de nada além da fé neste Cristo, que se entregou por nós, que morreu na cruz pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso. Não precisamos de nada além desta mensagem para sermos cristãos verdadeiros, fiéis e abençoados. Que nós nos empenhemos muito para ver preservada a fidelidade em nossos púlpitos, em nossas igrejas. Que nós estejamos prontos para negar qualquer mensagem, qualquer movimento que não esteja de acordo com a palavra de Deus. Porque isto será o melhor para as nossas vidas e para a vida das nossas igrejas. Nós somos chamados para falar do Evangelho. O Evangelho revela Cristo.
Qualquer coisa diferente deste evangelho que nos mostra Cristo é perversão e maldição. Por isso, nada além do evangelho. Vamos orar? Eu quero orar pela sua vida, você que nos acompanha aí pela internet. Nós vivemos dias difíceis, o aumento de casos do Covid, diversas pessoas internadas, outras já diagnosticadas positivamente para o vírus. Vivemos dias também de crise econômica, financeira. Vivemos aí também as vésperas de uma eleição. Precisamos orar pela nossa nação, precisamos orar por nossas casas, por nossas igrejas. Eu quero orar com você neste momento. Senhor Deus, muito obrigado por tua vida e obra. Obrigado por Cristo Jesus encarnado. Obrigado, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor fez através do teu Filho Jesus Cristo, pela morte na cruz. Se temos um evangelho para anunciar e nos comprometer com ele, se temos boas notícias a serem dadas, é porque o Senhor nos deu essas boas notícias, nos deu as condições para falar muito e muito bem do Senhor, de quem o Senhor é e de tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Senhor, nos ensine como igreja tua a nos atermos a este chamado, nada além do evangelho, porque fomos chamados para isso, para sermos testemunhas de Cristo Jesus. Senhor, nos ajude a crer que nada é mais importante para os nossos membros, para as pessoas que entram em nossas igrejas, do que conhecer a Cristo Jesus, e nada revela a Cristo mais do que o evangelho. Senhor, não importa termos pessoas ricas, felizes, abastadas, se não tivermos pessoas cheias do Espírito Santo. E, ó Deus, não haverá o despertar do teu Santo Espírito se Cristo não estiver no centro da mensagem e não for pregado e anunciado. E nada revela Cristo mais do que o evangelho. Nos ensine isto, ó Deus. Nos faça lembrar disso quando formos tentados a um outro tipo de coisa para encher templos e ver pessoas nos curtindo, nos admirando e nos dando crédito, Senhor. Senhor, nos ajude a nos livrar de toda a perversão, de todo falso evangelho, de todo engano. Faça, ó Deus, da nossa igreja, do nosso povo, do povo evangélico brasileiro, um povo fiel, temente a Ti, que ama a Tua palavra e prega e ouve sermões e a pregação fiel da Sagrada Escritura. Senhor, abençoe-nos, cuida da nossa nação. Sê com aqueles, ó Deus, que estão enfrentando as dificuldades financeiras em meio a toda essa situação econômica difícil, que não é só no nosso país, é no mundo inteiro. Ajuda, ó Deus, as muitas famílias necessitadas, aqueles que estão desempregados, abra a porta de empregos, ó Deus, aqueles que estão desesperados por conta dessa situação. Traga a eles, ó Deus, o consolo, o conforto, que eles vejam no Senhor o Deus sustentador, o bom pastor, que nada deixará faltar para as suas ovelhas. Senhor, nós pedimos também para aqueles que estão enfermos, com um crescente número, ó Deus, de casos do Covid. Sabemos que os hospitais estão cheios e muitas pessoas já estão sofrendo. Que o Senhor, ó Deus, cure essas pessoas. Que o Senhor, ó Deus, use a vida dos médicos nestes tratamentos. Não apenas do Covid, ó Deus. Aqueles que estão com câncer, aqueles que estão diagnosticados com problemas cardíacos, com outros tantos problemas que geram dores na coluna, dores, ó Deus, nos outros órgãos. Ó Pai, tenha misericórdia, Senhor, cura em nome de Jesus. Aqueles, ó Deus, que estão sofrendo com as doenças emocionais, com a depressão, com a ansiedade, cura, Senhor, em nome de Jesus. Pedimos também, ó Deus, por nossas famílias, pelos casamentos que estão quebrados, tenha misericórdia, ó Deus. Restaura os lares, ó Pai. Toca no coração de maridos orgulhosos, de esposas orgulhosas, para que haja reconciliação, para que haja paz dentro das casas, nas famílias, em nome de Jesus. Para aqueles filhos, ó Deus, que estão perdidos, para aqueles filhos que estão a desonrar os seus pais, convença-os do pecado, da justiça e do juízo. E para aquelas famílias, ó Deus, onde pai, marido, filho, irmão, tio, tia, pai ou mãe estejam afastados do Senhor, que não conhecem a Cristo Jesus, que eles possam ser alcançados por esta graça e por este evangelho que mostra o Cristo que se entregou por nós para nos desarraigar deste mundo perverso. Senhor, nós pedimos
Abençoe a nossa nação neste ano de eleições. Levante, ó Deus, sobre nós, homens e mulheres que sejam fiéis à Tua palavra, que vão trabalhar pelo bem do povo e da nossa nação, em nome de Jesus. Cuida de nós, ó Deus, neste dia. Abençoe-nos em tudo aquilo que temos que fazer. Na nossa entrada, na nossa saída, no caminho, livra-nos de acidentes, de perigo. Dá-nos, ó Deus, sabedoria em nossas palavras, nas nossas ações, na tomada de decisões, e que em tudo nós possamos honrar a Cristo neste dia. Em nome de Jesus oramos. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Ótimo dia para você.